O vento de outono vindo do Mississippi trouxe um frio ao Garden District, onde ficava minha casa. Eu havia herdado o antigo prédio, com sua varanda e grades de ferro forjado vazadas, do meu marido, Raymond. 15 anos se passaram desde que um ataque cardíaco levou aos 55 anos. Até hoje, às vezes acordo de manhã e, por um instante, acho que o ouço chacoalhando xícaras na cozinha, preparando seu café de chicória, sua especialidade. Meu nome é Abigail Curtingham, mas todos me chamam de Abby. Tenho 60 anos e não me sinto velha. Depois de 30 anos como auditora da Gulf Energy Oil Company, estou aposentada, mas não consigo ficar parada. 3 vezes por semana, aconselho clientes sobre questões tributárias. Minha reputação em Nova Orleans é impecável, então não falta trabalho. Abri a janela e deixei entrar o ar fresco. Lá fora, as cores vibrantes do outono se misturavam à umidade habitual da nossa cidade. A magnólia no quintal já havia florescido há muito tempo, mas as folhas ainda estavam penduradas, brilhantes e verde escuras. É quinta-feira e não tenho reunião com um cliente até esta tarde. Então, amanhã está livre. Vou visitar minha neta, a única pessoa por quem ainda faço as pazes com meu filho. O telefone tocou enquanto eu terminava minha segunda xícara de café. O nome do Austin apareceu na tela. Contive um suspiro. Bom dia, mãe. Sua voz soou estranhamente alegre. Não era um bom sinal. Como você está? Estou bem, respondi, me preparando para o que viria a seguir. Escuta, é o seguinte. A conta da escola da Harper chegou para o próximo semestre. Aumentaram as mensalidades de novo. $12.000 por semestre. É um roubo à luz do dia. E eu e a Python estamos meio sem dinheiro agora. Você sabe disso. Eu sei disso? Claro que sabe. Nos últimos 15 anos, eles sempre foram avarentos, mas de alguma forma eles encontram dinheiro para um carro novo. 2 semanas atrás, vi o SUV chamativo do Python na garagem deles. Eu entendo, Austin. Claro, eu ajudo com as mensalidades. Você é a melhor, mãe. Ele ficou ainda mais animado. Por que você não se transfere hoje? O prazo é amanhã. Ok, farei isso hoje à tarde. Obrigada. Aliás, você vem para o Dia de Ação de Graças, certo? Python quer saber quantos de nós iremos. Claro que estarei lá. O que você quer que eu faça? Ah, você não precisa de nada. Nós mesmos faremos. É só aparecer às 16 horas. Ele desligou sem se despedir. Guardei o telefone e olhei pela janela. Em todos esses anos, nunca consegui me comunicar com meu filho. Austin havia mudado completamente desde a morte de Raymond. Ele havia passado de um menino doce, embora mimado, para alguém para quem eu era apenas uma fonte de renda. Primeiro, foram pequenos empréstimos, depois a entrada da casa deles em Metairie, e depois a escola particular para Harper. A lista crescia a cada ano. Abri o aplicativo do banco no meu celular. O valor na conta era impressionante. Anos trabalhando para uma petrolífera e investimentos prudentes me garantiram uma velhice sem problemas. Mas Austin nunca se interessou em quanto eu ainda tinha depois de outra ajuda. Ele apenas pediu, e eu dei. $12.000 por um semestre de mensalidade da Harper era uma ninharia comparado ao que eu já havia investido na família deles. Lembrei-me do seu mais recente empreendimento, uma empresa de gerenciamento de eventos chamada Crescendo Events, a terceira nos últimos 10 anos. Primeiro, era um estúdio de web design, depois uma loja de alimentos orgânicos. Ambos faliram, apesar do meu investimento. A Crescendo está em seu 3º ano, mas não é lucrativa. Austin está sempre falando em algum tipo de inovação, mas em vez de investir no negócio, ele compra carros e móveis novos. Depois de vestir um vestido leve, outubro ainda é quente em Nova Orleans, saí de casa e entrei no meu modesto Toyota Camry de 2015. Nunca precisei de coisas caras. Raymond me ensinou a apreciar a simplicidade e a qualidade. Saí das ruas tranquilas do Garden District e entrei no subúrbio de Metairie, onde Austin e sua família moravam. A casa deles parecia impecável, um prédio de 2 andares em estilo colonial com um gramado impecavelmente aparado. O novo SUV de Python brilhava ao sol. Estacionei na calçada e,
Assim que saí do carro, Harper saiu correndo de casa. Vovó, ela se jogou no meu pescoço. Você conseguiu. Sua alegria era genuína, e abracei minha neta com força. Seus cabelos castanhos, presos em um rabo de cavalo alto, faziam cócegas no meu rosto. Aos 11 anos, ela era quase da minha altura. Claro, querida. Prometi te mostrar como fazer gumbo de verdade. Eba! Já preparei tudo na cozinha. Entramos em casa. Python estava sentada na sala, olhando para a prancheta. Ela mal levantou os olhos. Olá, Abby. Eu não estava te esperando hoje. Liguei ontem. Disse que viria, lembrei-a gentilmente. Talvez. O Austin está no escritório hoje. Ele tem uma reunião importante com clientes. Assenti e fui com Harper para a cozinha. Python nunca escondeu muito sua atitude em relação a mim. Para ela, eu era apenas uma bolsa com pernas, assim como o Austin. Só o Harper me via como pessoa. A cozinha brilhava com os eletrodomésticos novos. A comida para o gumbo já estava disposta no centro da mesa: camarão, linguiça, ervas, pimentões. Harper adorava cozinhar, e eu estava animada para poder compartilhar receitas de família com ela. Vovó, olha o que eu achei nas coisas da mamãe. Harper me estendeu uma fotografia antiga. Era do Raymond e eu segurando o pequeno Austin. Nós três estávamos sorrindo. O papai está tão engraçado aqui. Isso foi há muito tempo. Sorri enquanto olhava para a foto. Seu pai tinha sua idade. O vovô Raymond era gentil? Muito. Ele amava todo mundo, principalmente o seu pai. Talvez até demais. Não acrescentei que era Raymond quem mimava Austin, atendendo a todos os seus caprichos. Ele sempre dizia: deixe a criança ter o que nós não tivemos. Tentei objetar, mas com delicadeza, sem persistência suficiente. Quando Raymond morreu de ataque cardíaco, Austin tinha 21 anos. Ele tinha acabado de se formar na faculdade e estava completamente despreparado para viver sozinho. Assumi seus problemas financeiros, esperando que fossem temporários. 15 anos depois, nada mudou. Vamos começar com o Rose, eu disse, afastando os pensamentos tristes. É a base de qualquer gumbo. Passamos 2 horas preparando um prato tradicional de Nova Orleans. Eu demonstrei, Harper repetiu. Ela aprendeu tudo na hora. Quando o gumbo estava quase pronto, Python entrou na cozinha. Que cheiro é esse? Perguntou ela, torcendo o nariz. Gumbo, respondeu Harper, orgulhoso. Minha avó me ensinou a fazer gumbo de verdade. Espero que você limpe a bagunça, disse Python, desaparecendo na sala. Harper baixou os olhos. Acariciei seu ombro. Não se preocupe, sua mãe simplesmente não entende a beleza da culinária. Vamos experimentar o que temos. Sentamos à mesa e estávamos apreciando nossa criação quando Austin voltou. Ele correu para a cozinha, desfazendo o nó da gravata no caminho. Mãe, eu não sabia que você estava aqui. A vovó e eu estávamos fazendo gumbo, respondeu a neta baixinho. Austin olhou para a panela. Só isso? Tanto alarde por causa de um prato só? Não é só um prato, tentei dizer calmamente. É uma tradição de família. Seu pai adorava gumbo. Sim, claro, disse-ele com um aceno de mão. A propósito, você transferiu o dinheiro para a escola? Ah, ainda não. Vou fazer isso hoje à noite. Seria bom fazer isso agora, insistiu ele. Quero encerrar este assunto. Peguei meu celular silenciosamente e abri o aplicativo do banco. Transferi $12.000 para a conta dele e mostrei a tela. Ótimo, ele disse radiante. Escute, já que você está aqui, poderia pegar a Harper na escola amanhã? Python e eu temos uma reunião importante, e o ônibus escolar quebra toda semana. Claro, concordei, olhando para minha neta. Seu rosto se iluminou de alegria novamente. Ótimo. Te vejo amanhã, então. Ele desapareceu novamente sem nem provar o gumbo. Harper me olhou com ar culpado. Vovó, posso ir te visitar neste fim de semana?
podemos fazer seus biscoitos de chocolate. Claro, querida. É só pedir permissão aos seus pais. Eu sabia que Austin não diria não. Para ele, minha casa era uma babá grátis de fim de semana, uma pausa da maternidade. Quando saí, Harper parou na varanda e acenou. Acenei de volta, lutando contra o nó na garganta. Minha neta era a única razão pela qual eu ainda tolerava a atitude de Austin. Pelo bem dela, eu estava disposto a continuar pagando. No caminho de volta para casa, refleti sobre o quanto meu filho havia mudado. Na faculdade, ele era a alma do grupo, sempre cercado de amigos. Raymond o mimava, mas Austin mantinha alguma sinceridade e carinho. Tudo mudou depois da morte do pai. Era como se a âncora que mantinha seu caráter na linha tivesse desaparecido. Ou talvez eu simplesmente não quisesse vê-lo de verdade. Ao chegar em casa, preparei-me para uma reunião com um cliente. Um casal de idosos, em preparação para a aposentadoria, queria conselhos sobre otimização de impostos. Era uma situação familiar. Depois de 30 anos na Gulf Energy, eu consegui elaborar um plano de minimização de impostos de olhos fechados. À noite, sentei-me na varanda, tomando chá de menta e olhando para fora. Os vizinhos estavam decorando suas casas para o Halloween, que aconteceria em pouco mais de uma semana. Nossa vizinhança levou a sério guirlandas, abóboras, esqueletos e fantasmas. Raymond e eu também costumávamos decorar a casa, dando festas para os vizinhos. Agora, eu simplesmente coloco uma cesta de doces na varanda para as crianças. O telefone tocou novamente. Desta vez, era Laurel, uma velha amiga minha. Nos conhecemos na faculdade e mantivemos contato desde então. Abby, sua voz estava tão enérgica como sempre. Laurel estava na casa dos 60 anos, praticava yoga, viajava e recentemente tivera um caso com um instrutor de golfe. Você gostaria de tomar um drink comigo no sábado? Eu adoraria, sorri. Harper vem aqui à tarde. Ótimo. Venham vocês dois. Vou fazer meus famosos cupcakes de xarope de bordo. A propósito, como ela está? Enquanto crescia, ela estava começando a se parecer cada vez mais com o Raymond. E com o Austin, que ainda ordenhava a vaca-mãe. Laurel nunca foi de medir palavras. Ela me disse desde o começo que eu mimava demais meu filho, principalmente depois que o Raymond morreu. Você o conhece, suspirei. Ele pediu dinheiro para a escola da Harper de novo hoje. E é claro que você deu a ele. O que eu deveria fazer? Recusar? Aí Harper se machucaria. Ah, Abby, Laurel parecia irritada. Você sabe tão bem quanto eu que poderia ter enviado o dinheiro diretamente para a escola ou aberto uma conta para a educação da sua neta, mas continua fazendo o favor ao seu filho. Ela estava certa, e eu sabia disso. Mas algo me impedia de pôr fim a esse relacionamento doentio com Austin. Talvez a culpa por não tê-lo criado direito ou o medo de perder meu último vínculo com a família. Sabe, tentei falar com ele muitas vezes. Ele sempre promete que esta é a última vez, que o negócio dele está prestes a decolar. E você acredita nisso? Interrompeu Laurel. Abby, você sabe melhor do que ninguém que a empresa dele é um buraco negro de dinheiro. Ele simplesmente não sabe administrar o negócio. Ele não quer aprender. Eu sei, eu disse baixinho. É só que, é complicado. Claro que sim. Mas um dia você vai ter que dizer não. Ou você planeja apoiá-lo até o dia da sua morte? Eu não disse nada. Laurel suspirou. Desculpa, querida. Eu não queria te chatear. Só me dói vê-lo se aproveitando de você. Está tudo bem. Você está certa, e eu sei disso. Só não consigo encontrar forças para mudar as coisas. Conversamos mais um pouco e nos despedimos. Fiquei sentada na varanda, olhando para a rua adormecida. Meus pensamentos giravam em torno da mesma coisa. Laurel tinha razão. Eu vinha deixando meu filho me manipular há anos. A questão era se eu teria a determinação de mudar as coisas. No dia seguinte, fui buscar a Harper na escola. Ela correu até mim, carregando uma mochila e uma pasta de desenhos. Vovó, olha, ela me entregou um pedaço de papel com uma família desenhada. Somos todos nós no Dia de Ação de Graças.
Olhei para o desenho. Austin, Peyton, Harper e eu estávamos sentados à mesa, sorrindo. No centro, um peru enorme. Uma imagem perfeita que não tinha nada a ver com a realidade. É lindo, querida. Abracei minha neta. Para onde devo te levar? Para casa? Posso ir na sua casa? A mamãe disse que vai passar um dia no spa com as amigas hoje, e o papai vai se atrasar. Claro, eles nem me avisaram. Simplesmente presumiram que eu estaria livre. Claro, venha para minha casa. Passamos a noite fazendo lição de casa e preparando o jantar. Harper falou sobre a escola, sobre os amigos, sobre os livros que estava lendo. Eu ouvia, me perguntando como pais tão egoístas criavam uma criança tão sensível. Austin veio buscá-la por volta das 21 horas. Ele não se desculpou pelo atraso. Não me agradeceu por passar o dia com ela. Ele simplesmente a pegou e foi embora, dizendo: "Não se esqueça do dia de ação de graças na quinta-feira." Como se eu pudesse esquecer. Na semana anterior ao dia de ação de graças, Nova Orleans estava transformada. As vitrines estavam decoradas com enfeites de outono, e imagens de perus e abóboras estavam por toda parte. Sempre adorei esse feriado, uma época de tradições familiares e gratidão por todas as coisas boas da vida. Na nossa família, o dia de ação de graças era sempre especial. Raymond acordava de madrugada para começar a assar o peru. Eu fazia batata doce com marshmallow e torta de abóbora. 15 anos se passaram e eu ainda mantinha essas tradições vivas. De manhã, fiz uma lista de compras: peru, cranberries, batata doce, abóbora, nozes pecan para a torta e marzipan para a decoração, o padrão para a mesa de Natal. Este ano, decidi também fazer pão de milho usando a receita da avó do Raymond. Harper adorou. O supermercado estava lotado. Todos se preparavam para o feriado, e os carrinhos estavam cheios de compras. Eu ia metodicamente de seção em seção, escolhendo os melhores ingredientes. Na seção de carnes, observei os perus por um longo tempo, até finalmente escolher um pequeno, mas bem alimentado. No caixa, a quantia saiu impressionante, quase $250 só em compras. Mas não economizei na mesa de Natal. Depois do supermercado, fui ao shopping. Queria comprar presentes para minha família. A tradição de dar pequenas surpresas de ação de graças começou com Raymond e eu, quando Austin era bebê. Agora, meu filho e minha nora provavelmente considerariam um exagero, mas eu queria agradar Harper. Na livraria, escolhi uma enciclopédia ilustrada de animais marinhos para minha neta. Ela começou a estudar oceanografia recentemente. Para Austin, uma agenda cara com capa de couro. Para Peyton, um lenço de seda em tom bege neutro. Ela raramente carregava meus presentes, mas eu tinha esperança de dar um palpite. Em casa, expus minhas compras e fiquei pensando. Nos anos anteriores, sempre celebrávamos o dia de ação de graças na minha casa. A casa no Garden District era mais espaçosa do que o primeiro apartamento de Austin e Peyton. Mas, 3 anos atrás, quando eles compraram a casa atual, a tradição mudou. Agora eu os visitava, levando parte da refeição. Este ano, Peyton insistiu que eles cozinhassem tudo sozinhos. Duvidei que ela soubesse cozinhar os pratos tradicionais, mas não discuti. Laurel ligou à noite e sugeriu que nos encontrássemos para almoçar no dia seguinte. Eu concordei. Eu tinha apenas um intervalo entre as reuniões com clientes. Laurel era a única pessoa com quem eu podia falar francamente sobre Austin. Ela o conhecia desde criança e não tinha vergonha de expressar sua opinião. No dia seguinte, nos encontramos em um pequeno café no Frente Quarter. Laurel estava incrível, corpo esguio, corte de cabelo estiloso com mechas prateadas, cachecol chamativo. Ela sempre se cuidava, ao contrário de mim. Eu preferia conforto ao estilo. "Abby, você parece cansada", disse ela em vez de me cumprimentar. "O que houve, Austin de novo?" "Nada demais", balancei a cabeça. "Só muito trabalho antes das férias. Todo mundo quer resolver as questões fiscais antes do fim do ano." "Quanto dinheiro você gastou no dia de ação de graças até agora?" Laurel me olhou com ceticismo. "A quantia de sempre", dei de ombros. "Mercearia, presentes." Ela revirou os olhos. "Abby,
Por que você está comprando presentes para eles? É tradição, defendi-me, mesmo sabendo que ela estava certa. O Raymond sempre fazia pequenas surpresas no dia de ação de graças. Raymond morreu há 15 anos, disse Laurel suavemente. Seu filho cresceu e, francamente, ele não cresceu para se tornar um homem muito bom. Suspirei. Doeu ouvir isso, mas Laurel estava apenas expressando o que eu vinha pensando nos meus momentos de honestidade comigo mesma. Eu sei que ele está me usando, admiti baixinho. Mas ele é meu único filho, e tem Harper, que você pode ver sem precisar financiar o estilo de vida irresponsável deles, concluiu Laurel. Desculpe, querida, mas alguém precisa te contar a verdade. O Austin está acostumado a conseguir tudo o que quer. Primeiro do Raymond, agora de você. Ele nunca vai mudar enquanto você continuar dando dinheiro para ele. Fiquei em silêncio, brincando com minha xícara de café. De repente, me lembrei do pequeno Austin fazendo birra na loja de brinquedos porque me recusei a comprar outro carrinho para ele. Do Raymond voltando escondido para a loja para comprar aquele brinquedo, afinal. Do adolescente Austin exigindo um celular caro porque todo mundo tem um. Do estudante Austin que bateu o carro e espera que compremos um novo. Lembra quando ele entrou na Tulane? Perguntei a Laurel. Como Raymond e eu estávamos orgulhosos dele. Sim, ela assentiu. E eu me lembro de quando ele largou a faculdade no 3º ano e decidiu que queria viajar para a Europa, e você pagou por essa viagem. Raymond insistiu, defendi-me. Ele disse que o garoto precisava ampliar seus horizontes. Claro, Laurel balançou a cabeça. E aí o Austin voltou e se formou em 6 meses, o que foi um milagre. E aí o Raymond morreu. E você ficou sozinha com um filho que estava acostumado a ter tudo de uma vez. Lembrei-me dos primeiros meses após a morte do meu marido. A tristeza nublava minha mente. Eu me mudava em uma névoa. E Austin exigia atenção, dinheiro, apoio. Sua vida não podia parar por causa da morte do pai. Ele tinha acabado de conhecer Python. Eles planejavam morar juntos. Ele precisava de dinheiro para o aluguel, para os móveis, para um carro. Você sabe quanto eu já investi nos negócios dele? Olhei para Laurel. Quase $200 mil nos últimos 10 anos. Primeiro o estúdio virtual, depois a loja de orgânicos, agora esta empresa de organização de eventos. E nenhuma delas deu lucro porque Austin não sabe trabalhar e não quer trabalhar. Laurel interrompeu. Ele quer ser o chefe sem se esforçar. E por que ele mudaria? Ele tem você como sua eterna fonte de financiamento. Eu sabia que ela estava certa, mas algo dentro de mim lutava contra isso. Talvez culpa por não tê-lo criado direito? Ou o medo de ficar sozinha, sem uma família. O que eu faço, Laurel? Perguntei, sentindo-me impotente. Pare de dar dinheiro a ele, ela disse simplesmente. Diga não só uma vez. Veja o que acontece. Conversamos mais um pouco e nos separamos. Fui para casa pensando no que minha amiga tinha dito. Talvez ela estivesse certa. Talvez seja a hora de parar de ser um caixa eletrônico para o meu filho. À noite, peguei meus velhos álbuns de fotos. Folheei as páginas, observando Austin crescer. Lá estava ele, recém-nascido, um pacotinho nos meus braços. Aqui estão seus primeiros passos. Primeiro dia de aula, formatura. Raymond olhava com adoração para o filho em todas as fotos. Ele ficou tão orgulhoso quando Austin entrou na Tulane. O que Raymond diria se visse o que nosso filho havia se tornado? Apoiaria minha decisão de continuar a ajudá-lo financeiramente? Ou concordaria com Laurel? Eu não sabia a resposta para isso. Raymond amava o filho incondicionalmente, o mimava, mas também valorizava o trabalho duro e a responsabilidade. Ele trabalhou na mesma empresa por 30 anos, passando de engenheiro júnior a diretor de tecnologia. Ele economizou para a aposentadoria, planejou o futuro e cuidou da família. E eu? O que conquistei mimando meu filho? Criei um homem egoísta que me vê apenas como uma fonte de dinheiro. No dia seguinte, comecei a me preparar para a festa. Decidi fazer torta de abóbora com batata doce, mesmo com a Python dizendo que eles mesmos fariam tudo. Eu não conseguia imaginar o dia de ação de graças sem esses pratos tradicionais da nossa família. Naquela noite,
enquanto eu terminava de comer a torta, o Austin ligou. Sua voz parecia animada. Mãe, oi. E aí? Você está se arrumando para a festa? Estou fazendo uma torta, respondi, ficando tenso. Esse tom geralmente precedia um pedido de dinheiro. Escute, tem uma situação. Ele fez uma pausa. Uma ótima oportunidade de negócio surgiu para mim. Sabe, a River City Events está vendendo alguns dos seus equipamentos luzes, som, praticamente novos. Eles precisam do dinheiro rápido, então estão dando pela metade do preço. É uma chance de levar o crescendo para o próximo nível. Fiquei em silêncio, já sabendo para onde ele estava indo. Preciso de $30.000, Austin disparou. Pago em 3 meses com juros. Já tenho encomendas para a primavera. Vai ser um grande avanço. Quantas vezes ouviam avanço nos últimos anos? Dezenas. E todas as vezes, investi dinheiro que nunca retornou. Austin, não tenho certeza, comecei. Mãe, por favor. Havia um tom de súplica em sua voz. Esta é uma ótima oportunidade. O equipamento custa o dobro. Eu poderia pegar um empréstimo, mas os bancos exigem um monte de papelada, e os vendedores precisam do dinheiro até o final da semana. Fechei os olhos. Laurel tem razão. Preciso aprender a dizer não. Mas algo dentro de mim ainda resistia. Vou pensar nisso, Austin. Não posso prometer. Mãe, o tom dele mudou, mais firme. Isso é importante para mim, para nossa família. Você quer que a Harper tenha o melhor, não é? Deixei-a orgulhosa do pai. Ele sabia quais botões apertar. Ele sempre sabia. Ok, desisti. Transfiro o dinheiro amanhã. Você é a melhor. Ele estava feliz de novo. Você não vai se arrepender. Eu prometo. Te vejo na quinta. Ele desligou sem nem me agradecer direito. Fiquei na cozinha, sentindo uma mistura de decepção e raiva de mim mesma. Porque eu não conseguia simplesmente dizer não. Mais tarde naquela noite, navegando pelas redes sociais, um hábito do qual não tinha como me livrar, me deparei com uma publicação de Brandon Higgs, um velho amigo de Austin. A foto de um barco com a legenda: em breve, Austin terá uma belezura como esta. Mal posso esperar para passear pelo lago Pontchartrain. Fiquei paralisada. Um barco. Não era equipamento da empresa. Um barco. Austin tinha mentido para mim de novo para conseguir dinheiro para seus caprichos. Uma onda de raiva surgiu dentro de mim, mas foi rapidamente substituída por cansaço. Claro, ele mentiu. Ele sempre mentia quando se tratava de dinheiro. E eu fingi acreditar nele porque era mais fácil do que admitir que meu filho era um mentiroso e manipulador. Fechei o laptop e fui para a cama. Antes de dormir, fiquei olhando longamente para a foto de Raymond no meu criado mudo. O que eu vou fazer, Rei? Sussurrei na escuridão. Eu estava tão cansado. Não houve resposta, é claro, apenas o tic-tac do relógio antigo e o som dos carros passando do lado de fora da janela. O dia de Ação de Graças foi surpreendentemente quente para o final de novembro em Nova Orleans. O termômetro marcava 22 graus Celsius, e o sol brilhava forte através das nuvens esparsas. Acordei cedo, ao amanhecer. Era um velho hábito. Raymond sempre acordava de madrugada no dia de Ação de Graças para preparar o peru. Passei a manhã embrulhando as refeições e os presentes de Ação de Graças. Apesar das garantias de Python de que eles mesmos fariam tudo, eu não conseguia imaginar o feriado sem minha torta de abóbora e batata doce com marshmallow. Talvez fosse minha forma de controle, um pequeno ato de resistência. No início do quarto dia, coloquei tudo no carro e segui para Metairie. No caminho, refleti sobre a descoberta do dia anterior, o barco. Austin tinha mentido para mim sobre comprar um barco. Parte de mim ainda esperava por alguma explicação, mas, no fundo, eu sabia a verdade. Meu filho estava me usando como sempre. Ao estacionar em casa, notei vários carros desconhecidos. Aparentemente, Austin e Python tinham convidado amigos sem me avisar. Era do estilo deles mudar os planos de última hora, o que me colocou em uma situação difícil.
com sacolas pesadas nas mãos, caminhei até a varanda e toquei a campainha. A porta foi aberta por Harper, usando um vestido de festa cor de vinho. Vovó, ela me abraçou, tomando cuidado para não bater nos pacotes. Que bom que você veio. Eu também, raio de sol. Sorri. Você me ajuda com isso? Entramos em casa. Ouviam-se vozes altas e risadas vindas da sala de estar. Harper me levou até a cozinha, onde descarregamos os pratos que tínhamos trazido. Mamãe disse que você não podia cozinhar nada, disse Harper baixinho. Mas fico feliz que você tenha trazido sua torta. A da mamãe estava estranha. Contive um sorriso. Cozinhar nunca foi o forte de Peyton. Quem mais está aqui? Perguntei, arrumando as compras. Os amigos do papai e da mamãe, o tio Brandon e a esposa, a tia Kira e o marido, e algumas outras pessoas que não conheço. Harper deu de ombros. Eles falam de coisas de gente grande. É chato. Concordei. Austin não tinha me avisado que a festa estaria lotada. Eu esperava um jantar tranquilo em família, mas parecia que os planos tinham mudado. Depois de lavar as mãos, fui para a sala de estar. O cômodo espaçoso estava cheio de pessoas com copos nas mãos. Móveis novos que eu nunca tinha visto antes davam um toque de luxo ao interior, um sofá de couro, cadeiras de grife, uma TV grande na parede. Fiquei me perguntando quanto custava tudo aquilo e há quanto tempo Austin planejava a compra. Mãe? Austin me viu e se aproximou, me dando um abraço de um braço só. Ele cheirava a colônia cara e uísque. Conheça nossos amigos. Ele me apresentou a 5 ou 6 pessoas cujos nomes eu tinha esquecido. Todas eram simpáticas, mas havia uma leve expressão de perplexidade em seus olhos, como se não esperassem ver uma mulher mais velha ali. Peyton acenou para mim do outro lado da sala, sem se dar ao trabalho de se aproximar. Ela usava um elegante vestido preto e parecia impecável como sempre. O que você está bebendo, mãe? Perguntou Austin. Temos vinho, champanhe e uísque ótimos. Só água, obrigada, respondi. Estou dirigindo. Vamos, você vai passar a noite aqui. Ele acenou com a mão. Temos um quarto de hóspedes. Não, vou para casa, respondi com firmeza. Tenho uma reunião com um cliente amanhã. Austin deu de ombros e foi embora sem nem me trazer água. Fiquei parada no canto da sala, me sentindo deslocada com meu vestido simples entre os convidados elegantemente vestidos. Senhora Cuttingham. Brandon Higgs, amigo do Austin do ensino médio, se aproximou de mim. Foi essa a postagem que vi ontem. Que bom te ver. Como vai? Ótimo, obrigada. Sorri. Como vai? Ainda trabalha no banco? Sim, ainda estou aqui. Ele assentiu. Austin me contou sobre sua ajuda com um novo equipamento. Muito generoso da sua parte. Fiquei tensa. Então, Austin tinha contado aos amigos sobre o novo equipamento, não sobre o barco. Fiquei me perguntando quem mais sabia da verdade. Sim, estou tentando apoiar meu filho, respondi evasivamente. Ele me disse que o negócio do barco. Austin surgiu naquele momento, nos interrompendo. Brandon, o Jack queria falar com você sobre uma coisa. Ele lançou um olhar estranho para o amigo. Ah, claro. Brandon assentiu e deu um passo para trás, lançando-me um olhar de desculpas. Austin se virou para mim. Mãe, não fale com o Brandon sobre negócios, ok? Ele às vezes erra os detalhes. Que detalhes, Austin? Olhei-o nos olhos. De que barco ele estava falando? É só um mal-entendido. Ele acenou com a mão. Parte do equipamento do evento inclui um barco para sessões de fotos na água. Tecnicamente, não é um barco, mas é assim que Brandon o chama. Mentiras. Outra mentira tão óbvia que quase me fez rir. Não discuti, apenas assenti. Qual é o sentido? Ele não vai admitir mesmo. Olha, mãe. Peyton, eu e mais alguns amigos estamos planejando ir para o México no Natal. Austin mudou de assunto de repente. 2 semanas na praia em Tulum. Vai ser incrível. Parece ótimo, respondi, sentindo uma dor familiar.
Nenhum convite para se juntar a mim, mesmo por cortesia. E o Harper? Ela vai ficar com os pais da Peyton, Austin deu de ombros. Eles adoram a neta, e ela vai se divertir mais com os primos. Assenti, escondendo minha decepção. Eu nem sequer tinha sido considerada uma opção, embora adorasse passar o Natal com minha neta. Vou dar uma olhada no peru. Austin deu um tapinha no meu ombro e saiu. Fiquei sozinho, observando os convidados. Todos pareciam tão despreocupados, absortos em conversas sobre viagens, compras e planos de férias. Eu me perguntava se eles sabiam que estavam pagando por parte daquela vida luxuosa. Ou será que Austin se imaginava um empresário de sucesso? Peyton anunciou em voz alta que o jantar estava pronto e todos se dirigiram para a sala de jantar. A longa mesa estava lindamente posta, porcelanas caras, cristais e talheres. No centro, um enorme peru dourado. Os convidados se sentaram, conversando animadamente. Encontrei-me na outra ponta da mesa, ao lado de Harper e um casal mais velho a quem eu não tinha sido apresentado. Austin e Peyton sentaram-se à cabeceira da mesa, cercados por amigos próximos. Amigos, Austin ergueu o copo. Quero agradecer a todos por compartilharem este feriado conosco. O Dia de Ação de Graças é um momento para valorizar o que temos e aqueles ao nosso redor. Todos levantaram seus copos. Eu também, embora o meu fosse só água. Um brinde a um ano de sucesso e novas conquistas, proclamou Austin. E um brinde às novas aquisições que tornarão nossas vidas ainda melhores. Alguns convidados gritaram, para o barco. E todos riram. Senti a cor invadir meu rosto. Então, todos sabiam. Todos, menos eu. O jantar foi barulhento e divertido. Pratos foram passados de mão em mão. Copos foram enchidos repetidamente. Minha torta de abóbora e batata doce foram recebidas favoravelmente, embora Peyton tenha murmurado algo sobre receitas antigas. Vovó, sua torta é a mais deliciosa, Harper sussurrou para mim, forçando um sorriso. No meio do jantar, criei coragem e me dirigi ao meu filho do outro lado da mesa. Austin, queria perguntar sobre o equipamento que você comprou. Como estão as coisas? Houve uma pausa constrangedora. Austin congelou com o garfo na mão e então sorriu com tensão. Está indo muito bem, mãe. O negócio está quase fechado. Não vamos falar de negócios durante o jantar, ok? Claro, assenti. Só queria saber quando você pretende me pagar, como prometeu. O silêncio reinava. Os convidados olharam ao redor, sem saber para onde olhar. Peyton tossiu e tentou mudar de assunto, mas Austin a interrompeu. Mãe? Sua voz ficou fria. Discutiremos isso mais tarde em particular. Como você quiser. Voltei-me para o meu prato, sentindo a tensão no ar. O resto do jantar transcorreu em clima tenso. Eu mal participava da conversa, respondendo apenas quando me dirigiam diretamente. Harper me lançava olhares preocupados, e Austin me ignorava, desafiadoramente. Depois da sobremesa, os convidados começaram a se dispersar, alguns saindo para o quintal para fumar, outros voltando para a sala de estar. Ajudei Harper a recolher os pratos e levá-los para a cozinha. Não ligue para o papai, disse ela baixinho. Ele está estranho hoje. Está tudo bem, querida. Acariciei sua cabeça. Adultos brigam às vezes, mas isso não significa que não se amem. No entanto, no fundo, eu me perguntava se Austin me amava mesmo, ou se eu era apenas um caixa eletrônico conveniente em sua vida. De volta à sala de jantar, vi que Austin e Peyton estavam sozinhos. Eles estavam discutindo baixinho sobre alguma coisa, mas pararam de falar quando entrei. Eu provavelmente deveria ir, eu disse, sentindo que minha presença não era bem-vinda. Obrigada pelo jantar. Austin olhou para o relógio. Não eram nem 8 horas. Tenho uma reunião amanhã cedo. Comecei a juntar minhas coisas. Como quiser, ele deu de ombros. Peyton, você viu meu celular? Eles voltaram aos seus afazeres como se eu não existisse. Fiquei parada com a bolsa nas mãos, sentindo-me como um figurante na casa que eu havia comprado com dinheiro. Austin de repente se virou para mim, segurando um prato meio vazio com sobras de peru, batatas e molho. Aqui, leve com você.
Ele colocou o prato na minha frente. É tudo o que você merece. Leve para casa. Você não quer gastar dinheiro com compras. Sua voz estava cheia de desprezo. Seus olhos se estreitaram. Houve um silêncio pesado na sala. Peyton cobriu a boca com a mão, mas vi os cantos de seus lábios se contorcerem em um sorriso. Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Em 36 anos, Austin nunca tinha falado comigo daquele jeito. Nunca tinha sido tão abertamente desrespeitoso. Harper apareceu na porta, com os olhos arregalados de horror. Papai, exclamou ela. Como você consegue falar com a vovó desse jeito? Vá para o seu quarto, disse Austin bruscamente. Esta é uma conversa de adultos. Eu estava olhando para o filho a quem dei tudo de mim, o filho que criei, o homem que acabará de me humilhar na frente da esposa e da filha. Sem dizer uma palavra, me virei e caminhei em direção à saída. Austin gritou alguma coisa atrás de mim, mas eu não dei ouvidos. Meus ouvidos zumbiam e meu coração batia forte. Saí de casa, entrei no carro e liguei o motor. Depois de alguns quarteirões, parei no meio-fio e deixei as lágrimas rolarem. Não por ressentimento, mas por raiva e decepção com meu filho, comigo mesma, com toda essa situação que eu havia permitido que se criasse e se mantivesse por anos. Laurel tinha razão. Austin nunca mudaria enquanto eu continuasse lhe dando dinheiro. Mas hoje, ele foi longe demais. A humilhação na mesa de Natal foi a gota d'água. Enxugando as lágrimas, liguei o carro e dirigi para casa. Um plano de ação claro se formou na minha cabeça. Sem emoções, apenas cálculos frios, algo em que sempre fui boa como auditora. Em casa, fui direto para o escritório e liguei o computador. Abri meus aplicativos bancários e entrei na minha conta principal. Austin estava listado como o administrador autorizado a fazer saques em caso de minha incapacidade, uma precaução que tomei após a morte de Raymond por medo de ficar sozinho com problemas. É irônico. Com alguns cliques, o acesso de Austin foi bloqueado. Então, verifiquei outras contas e investimentos. Austin não tinha acesso direto a eles, mas alterei as senhas e as configurações de segurança por precaução. Os cartões de crédito foram os próximos. O Austin tinha um cartão adicional na minha conta que ele usava para emergências. Eu bloqueei e liguei para o banco e pedi que me dessem um novo cartão principal. Terminada a minha parte financeira, recostei-me na cadeira, sentindo-me estranhamente calma. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito algo por mim em vez do meu filho. Tinha me protegido da sua manipulação e desrespeito. O telefone tocou. Austin. Eu não atendi. Eu não estava pronta para falar com ele naquele momento. 1 minuto depois, recebi uma mensagem: Mãe, me desculpe por hoje. Eu estava errada. Vamos conversar amanhã. Nenhum pedido de desculpas por mentir sobre o barco. Nenhuma admissão de culpa, apenas uma tentativa de encobrir o conflito para que as coisas pudessem voltar ao normal. Mas, desta vez, nada voltaria atrás. Eu havia tomado minha decisão e não iria recuar. Chega de ser um caixa eletrônico para o meu filho ingrato. Chega de comprar o amor que ele nunca existiu. A manhã seguinte ao dia de ação de graças estava nublada. Nuvens baixas cobriam o céu, ameaçando chuva. Acordei às 6 horas, embora geralmente me permitisse dormir até mais tarde nos fins de semana. Os acontecimentos da noite anterior me mantiveram acordado, repetindo-os sem parar na minha cabeça. É tudo o que você merece. Aquelas palavras, ditas com tanto desdém, doeram mais do que eu poderia imaginar. Não era pela comida. Não era pelo prato de sobras. Era pelo desrespeito, pelo absoluto descaso por tudo o que eu tinha feito por ele. Saí da cama, tomei um banho e preparei um café forte. O telefone que liguei mostrava 5 chamadas perdidas do Austin e uma dúzia de mensagens. Não me dei ao trabalho de lê-las. Todas provavelmente continham a mesma coisa: desculpas, justificativas, tentativas de apaziguar as coisas. Mas, desta vez, eu não ia desistir. Às 8 da manhã, liguei para Henry Morrison, meu banqueiro e velho amigo. Nos conhecíamos há mais de 20 anos, desde os meus tempos na Gulf Energy. Henry sempre me tratou com respeito e compreensão. Abby. Sua voz soou surpresa.
Feliz Dia de Ação de Graças. Aconteceu alguma coisa? Você não costuma ligar tão cedo. Feliz Dia de Ação de Graças para você também, Henry. Preciso te ver hoje. É importante. Claro. Ele ficou sério. O banco está aberto até o almoço hoje. Apareça às 10 horas. Vou ter uma janela. Obrigado, Henry. Te vejo às 10 horas. Tomei café da manhã, assistindo ao noticiário matinal no meu tablet. Nada me chamou a atenção, as manchetes de sempre sobre política, economia, celebridades. Meu drama pessoal ocupava todos os meus pensamentos. Às 10 horas, entrei no carro e dirigi até o centro da cidade, onde ficava a sede do banco. Normalmente, eu evitava viajar na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças. As ruas estavam cheias de caçadores de pechinchas, mas hoje era cedo demais para o fluxo principal de compradores. Henry estava me esperando em seu escritório. Ele não havia mudado muito em 20 anos, ainda era o mesmo homem magro com um corte de cabelo impecável, mas agora apenas com uma mecha grisalha nas têmporas. Ele se levantou, contornou a mesa e me abraçou com força. Abby, que bom ver você. Como foi a festa? Não muito bem. Sentei-me na cadeira em frente à mesa dele. É por isso que estou aqui. Contei a Henry sobre o incidente da noite passada, sobre o barco, sobre os anos de apoio financeiro de Austin. Ele ouviu atentamente, sem interromper, apenas ocasionalmente assentindo ou franzindo a testa. Bloqueei o acesso dele à minha conta principal e aos meus cartões de crédito ontem, terminei, mas quero ter certeza de que foi feito corretamente e preciso de conselhos sobre como proceder. Henry recostou-se na cadeira e olhou para mim, pensativo. Abby, estou te contando como amiga, não como banqueira. Você fez a coisa certa. Já era hora de você estabelecer limites. Ele abriu o laptop e passou alguns minutos verificando minhas contas. Ok, você já bloqueou o acesso à conta principal corretamente. O cartão suplementar também está bloqueado. Quanto à conta de investimento conjunta? Espera aí, que conta conjunta? Fiquei tensa. Não temos contas conjuntas de investimento. Henry franziu a testa e virou a tela para mim. Este aqui, aberto há 3 anos. Você não lembra? Tem a sua assinatura. Olhei para o documento na tela. Era minha assinatura, mas eu não me lembrava de ter aberto uma conta como aquela 3 anos atrás. O que estava acontecendo então? Ah, sim. Austin me pediu para assinar alguns papéis para o negócio dele. Ele deve ter me passado esse acordo. Eu não abri essa conta de propósito, Henry. Austin deve ter passado os documentos junto com os outros papéis. Henry balançou a cabeça. Isso é sério, Abby. Mas, felizmente, só tem uns $15.000 na conta. Podemos fechá-la hoje se você tiver toda a papelada. Claro. Tirei uma pasta de papéis da bolsa. Eu sempre fui pedante com finanças e mantinha todos os papéis importantes em ordem. Henry e eu passamos a hora seguinte analisando todas as minhas contas e investimentos. Felizmente, a maior parte dos meus fundos estava fora do alcance de Austin. Após a morte de Raymond, vendi nossas ações na Gulf Energy e investi em títulos seguros e fundos de índice. Essas contas estavam apenas em meu nome. Sabe, disse Henry quando terminamos, você sempre foi um investidor inteligente. Sua situação financeira é mais do que estável. Você poderia se dar ao luxo de um novo começo se quisesse. É exatamente isso que estou pensando. Assenti. Tenho um plano. Encerramos a conta de investimento conjunta e Henry transferiu o dinheiro para minha conta pessoal. Depois, atualizamos todas as minhas informações de contato e configurações de segurança. Agora, Austin não conseguia mais acessar nenhuma das minhas contas. Obrigada, Henry. Apertei sua mão e me levantei. Você foi de grande ajuda. De nada, Abby. Fico feliz que você finalmente tenha decidido se defender. Ao sair do banco, senti uma leveza que não sentia há muito tempo, como se tivesse me livrado de um peso enorme que carregava há anos. A liberdade das manipulações de Austin era inebriante. O telefone vibrou na minha bolsa. Outra ligação do meu filho. Desliguei e entrei no carro.
Eu tinha mais um lugar para visitar. A imobiliária Sunshine Properties ficava no Garden District, não muito longe da minha casa. Eu vinha trabalhando com eles há 6 meses, procurando imóveis na Flórida. Não que eu estivesse planejando seriamente uma mudança. Era mais um sonho, uma maneira de sonhar com uma vida sem a pressão constante do meu filho. Mas agora o sonho podia se tornar realidade. Samantha Prescott, minha corretora, me recebeu com um sorriso. Senhora Cuttingham, que surpresa agradável. Eu não a esperava hoje. Olá, Samantha. Espero não estar atrapalhando. De jeito nenhum. Sente-se. O que posso fazer por você? Sentei-me na cadeira em frente à mesa dela. Sabe aquela casa em Sarasota que vimos mês passado? Aquela com vista para a Bahia? Claro. Samantha abriu uma pasta no computador. Um andar, 3 quartos, 2 banheiros, varanda com vista para o mar. É uma casa muito bonita. Ainda está à venda? Sim, embora o preço tenha caído um pouco. Os donos querem fechar o negócio até o final do ano. Respirei fundo. Momento da verdade. Quero fazer uma oferta. Samantha piscou surpresa, mas logo se recompôs. Ótimo. Preço pedido integralmente, ou você quer pechinchar? Cheio. Quero fechar o negócio o mais rápido possível. Passamos a hora seguinte preenchendo a papelada necessária. Fiz um depósito no meu cartão de crédito, prometendo transferir o restante após a confirmação dos vendedores. Se tudo correr bem, disse Samantha quando terminamos, vocês poderão se mudar em um mês, a tempo para o Natal. Que ótimo! Sorri. Era exatamente o que eu queria. Ao sair do escritório do corretor, senti fome e fui a um pequeno café ali perto. Pedi um sanduíche de peru e uma salada, desfrutando de um momento de paz. Meu telefone tocou novamente. Desta vez não era Austin, mas um número desconhecido. Atendi. Vovó, respondeu Harper, com a voz baixa. Fui eu, Harper, endireitei-me. Querida, de onde você está ligando? Da escola. Do celular de uma amiga, explicou ela. Eu estava preocupada com você. O papai foi horrível ontem à noite. Está tudo bem, querida. Minha voz suavizou. Adultos brigam às vezes, mas não é nada com que se preocupar. Mas ele era tão mau. Eu podia ouvir as lágrimas na voz dela. E hoje de manhã, ele estava ainda mais bravo. Ele estava gritando com a mamãe que não conseguia sacar dinheiro de um cartão. Então, o Austin já descobriu que bloqueei o acesso dele às minhas contas. Não é à toa que ele está furioso. Harper, me escuta, tentei falar com calma e confiança. Seu pai e eu estamos passando por um momento difícil. Nós dois dissemos e fizemos coisas das quais nos arrependemos, mas prometo que tudo vai ficar bem. Você acredita? Ela não parecia muito convencida. Sério. Pode haver algumas mudanças num futuro próximo, mas estarei sempre aqui quando precisar de mim. Pode me ligar a qualquer hora, mesmo que seus pais não queiram. Promete? Sua voz tremeu. Eu prometo, querida. Ok, vovó. Eu te amo. Eu também te amo, Harper, mais do que tudo. Nos despedimos e guardei o telefone, lutando contra o nó na garganta. Harper era a única pessoa por quem eu poderia abrir mão, voltar à minha antiga vida como doadora financeira para Austin, mas eu sabia que isso seria errado. O relacionamento doentio com meu filho estava afetando minha neta também, dando um mau exemplo para ela. Depois de terminar o almoço, fui para casa. Tinha sido um dia agitado, mas produtivo. Eu havia dado passos importantes em direção a uma nova vida, uma vida nos meus termos. Em casa, a primeira coisa que fiz foi verificar meu e-mail. Samantha confirmou. Os vendedores da casa na Flórida tinham aceitado minha oferta. O negócio deveria ser fechado em 30 dias. Recostei-me na cadeira, sentindo uma mistura de emoções, entusiasmo, medo, expectativa. Uma nova casa, uma nova cidade, uma nova vida. Aos 60 anos, eu estava recomeçando. A ideia era assustadora e inspiradora ao mesmo tempo. O telefone tocou novamente.
Austin, pela 10ª vez naquele dia. Eu ainda não estava pronta para falar com ele, mas sabia que teria que fazê-lo mais cedo ou mais tarde. Ele não recuaria tão facilmente, principalmente quando percebesse que eu estava falando sério. Decidi me dar o fim de semana para pensar nas coisas e me preparar. Na segunda-feira, eu me encontraria com um advogado para discutir um testamento e abrir uma conta para educação para Harper. Eu queria garantir o futuro da minha neta sem permitir que Austin e Peyton tivessem acesso a esse dinheiro. Laurel ligou à noite. Contei ela sobre o dia de ação de graças e meus planos de me mudar. Finalmente, exclamou ela. Estou orgulhosa de você, Abby. Foi uma decisão corajosa. Ainda não tenho certeza se estou fazendo a coisa certa, admiti. É drástico demais me mudar para outro estado depois do que aconteceu? Não, não é drástico. É necessário, disse Laurel com firmeza. Você precisa de uma distância física entre você e Austin, ou vai sucumbir às manipulações dele novamente. Ela estava certa, como sempre. A distância me ajudaria a manter minha determinação, a não ceder aos apelos ou ameaças do meu filho. E a Harper? Perguntei. Vou sentir falta dela. A Flórida não fica do outro lado do mundo, Laurel me lembrou. Você pode vê-la nas férias, nos fins de semana, e não há como negar a tecnologia, videochamadas, mensagens de texto. É, claro, suspirei. Só tenho medo de que o Austin a proíba de falar comigo. Ele poderia tentar, concordou Laurel. Mas Harper não é mais uma garotinha. Ela tem 11 anos e está claramente do seu lado. Não a subestime. Depois de conversar com Laurel, me senti mais confiante. Meu plano fazia sentido. Eu garantiria o futuro de Harper por meio de uma conta educacional que estaria fora do alcance de Austin. Eu me mudaria para a Flórida e começaria uma nova vida. Manteria contato com minha neta o máximo possível. Naquela noite, sentei-me para escrever uma carta para Austin. Não um e-mail, mas uma carta de verdade, escrita em papel. Eu queria explicar minhas ações sem sucumbir à pressão emocional dele para me encontrar pessoalmente. Querido Austin, comecei, depois dos eventos do Dia de Ação de Graças, tomei uma decisão difícil. Não vou mais financiar sua vida ou seus negócios. Por 15 anos, tentei comprar seu amor e respeito, mas ontem percebi que era impossível. Escrevi longamente, expressando tudo o que havia acumulado ao longo dos anos, meu amor por ele como filho, minha decepção com seu comportamento, minha decisão de começar uma nova vida, minha esperança de que um dia ele entendesse minhas motivações. Quando terminei a carta, selei-a num envelope e guardei-a. Eu a entregaria pessoalmente a Austin quando estivesse pronto para um confronto. Por volta das 20 horas, a campainha tocou. Fiquei tenso. Será que Austin tinha decidido fazer uma visita? Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Harper estava parado na soleira com uma pequena mochila. Abri a porta. Harper, o que você está fazendo aqui sozinha? Seus pais sabem que você está aqui? Ela balançou a cabeça, apertando a mochila contra o peito. Eles não fazem isso. Acham que estou na casa de uma amiga para dormir. Eu não podia ficar em casa. O papai grita o tempo todo, falando coisas horríveis sobre você. Abracei minha neta e a deixei entrar em casa. Meu coração doeu pelo sofrimento dela, mas, ao mesmo tempo, senti raiva de Austin. Como ele podia se comportar daquele jeito na frente de uma criança? Você fez a coisa certa em vir, eu disse, sentando Harper no sofá. Mas precisamos ligar para seus pais. Eles vão ficar preocupados. Eles só vão verificar amanhã de manhã, objetou Harper. Por favor, vovó, posso ficar com a senhora esta noite? Não quero ir para casa. Hesitei. Por um lado, não podia incentivá-la a fugir de casa. Por outro, percebi o quanto ela estava chateada. Tudo bem, decidi. Você pode passar a noite aqui, mas ligaremos para seus pais amanhã de manhã e explicaremos tudo. Harper assentiu aliviada. Obrigada, vovó. Preparei o jantar, macarrão simples com molho, que Harper adorava. Comemos na cozinha, e minha neta relaxou aos poucos, conversando sobre a escola, os amigos e o último livro que estava lendo.
Por um tempo, nós duas esquecemos os problemas com Austin. Depois do jantar, arrumei a cama da Harper no quarto de hóspedes. Quando ela já estava acomodada, sentei-me ao seu lado. Vovó, perguntou baixinho, a senhora vai mesmo se mudar? Olhei para ela surpreso. Quem te contou? Ouvi papai gritando isso para mamãe. Ele disse que você estava ameaçando ir para a Flórida. Suspirei. Aparentemente, Austin tinha ouvido falar dos meus planos por alguém que conhecia. Talvez Brandon, que talvez tivesse me visto do lado de fora do escritório do corretor. Estou considerando, respondi honestamente. Mas nada foi finalizado ainda. Era uma pequena mentira para salvar o dia. Eu não queria mais chatear Harper. Se você for embora, poderei ir te visitar? Eu podia ouvir a preocupação em sua voz. Claro, querida. Acariciei sua cabeça. Você sempre será bem-vinda na minha casa, onde quer que seja, e nos ligaremos todos os dias. Promessa? Eu prometo. Harper sorriu e fechou os olhos. Beijei sua testa e saí do quarto, deixando a porta entreaberta. De volta à sala, sentei-me numa cadeira e pensei. A situação estava ficando cada vez mais complicada. Agora envolvia Harper, e eu não queria que ela sofresse por causa do conflito entre mim e o pai dela. Mas eu também sabia que não podia continuar vivendo minha vida como antes. O incidente de ontem havia revelado os verdadeiros sentimentos de Austin por mim, e eu merecia mais. Eu merecia respeito, gratidão, amor verdadeiro, não afeição ostensiva por dinheiro. A manhã de sábado começou com uma tempestade. Gotas pesadas tamborilavam no telhado, o vento balançava os galhos da magnólia no quintal. Acordei cedo, ouvindo o som da chuva. O tempo combinava perfeitamente com meu humor ansioso, mas com a sensação de uma tempestade iminente e purificadora. Harper ainda dormia no quarto de hóspedes. Caminhei silenciosamente até a cozinha e comecei a preparar o café da manhã, panquecas de mirtilo, o prato favorito dela. Liguei a cafeteira e pensei na minha próxima conversa com Austin. Eu sabia que ele não demoraria a chegar. Ontem, enviei uma mensagem para ele avisando que estava com Harper e que ela estava segura. Não recebi resposta, mas tinha certeza de que ele apareceria assim que lesse. Por volta das 9, Harper saiu para a cozinha, sonolenta e desgrenhada. Bom dia, vovó. Ela bocejou. Panquecas. Bom dia, querida, sorri. Dormiu bem? Ela assentiu e sentou-se à mesa. Coloquei um prato de panquecas e um copo de suco de laranja na frente dela. Vovó, começou ela, hesitante, cutucando uma panqueca com o garfo, preciso ir para casa hoje à noite? Receio que sim, respondi suavemente. Seus pais devem estar preocupados. Eles acham que estou na casa da Emily, ela retrucou. Posso dizer que vou ficar com ela mais um dia. Harper, sentei-me em frente a ela, já avisei seu pai que você está na minha casa. Ela empalideceu. Ele vai ficar furioso. Talvez. Peguei a mão dela. Mas você não fez nada de errado. Você ficou chateada e veio falar com sua avó. Está tudo bem. Ele vai dizer que eu o traí, disse Harper baixinho. Ele sempre diz isso quando eu quero ficar com você. Essas palavras me machucaram. Austin estava usando a filha como arma no nosso relacionamento, fazendo-a se sentir culpada por me amar. Isso era baixo, até mesmo para ele. Escute, Harper. Olhei nos olhos dela. O amor não é uma torta para ser dividida em fatias. Você pode amar a mamãe, o papai e a mim. Não é uma traição. E se alguém te faz pensar isso, é errado. Ela sentiu, mas percebi que não a havia convencido totalmente. As compulsões de Austin estavam profundamente arraigadas nela. Tomamos café da manhã e sugeri que jogássemos um jogo de tabuleiro para distrair Harper das preocupações. Estávamos colocando as fichas quando ouvi o barulho de freios no quintal. Pela janela, vi o carro de Austin estacionado de qualquer jeito. Papai está aqui, Harper sussurrou, e eu pude vê-la ficar tensa. Vai ficar tudo bem. Apertei a mão dela. Vá para o seu quarto e se recomponha. Eu falo com ele.
Ela assentiu obedientemente e saiu. No mesmo instante, bateram na porta. Respirei fundo, tentando me acalmar, e fui abrir. Austin estava parado na porta, encharcado pela chuva e visivelmente furioso. Onde ela está? Perguntou sem cumprimentá-la, abrindo caminho para dentro de casa. Bom dia, Austin, eu disse calmamente. A Harper está fazendo as malas. Ela está bem. Que diabos, mãe? Ele se virou para mim, com os olhos ardendo de raiva. Primeiro, você bloqueia meus cartões, depois convence minha filha a fugir para perto de você. Eu não incentivei ninguém. Fechei a porta e cruzei os braços. A Harper veio sozinha. Ela ficou chateada com a sua atitude depois do Dia de Ação de Graças. Eu me comportei, ele praticamente gritava. Foi você quem fez uma cena no jantar e fugiu. Uma cena? Arqueei uma sobrancelha. Você colocou um prato de sobras na minha frente e disse que era tudo que eu merecia. Na frente da sua filha, Austin. Na frente de uma criança de 11 anos. Ele ficou confuso por um segundo, mas logo se recuperou. Eu estava com raiva. Você me envergonhou na frente dos meus amigos perguntando sobre dinheiro na mesa. Fiz uma pergunta simples sobre o negócio pelo qual te dei $30.000, respondi. O dinheiro que você gastou no barco, não em equipamentos comerciais, como alegou. Austin empalideceu. Quem te contou isso? Importa? Balancei a cabeça. Austin, não se trata do barco. Trata-se do fato de você ter mentido para mim durante anos, me manipulado, me usado como um caixa eletrônico, e quando ousei fazer uma pergunta, você me humilhou na frente de todo mundo. E foi por isso que você bloqueou meus cartões. Sua voz ficou gélida. Queria me dar uma lição? Decidi terminar um relacionamento doentio, eu disse com firmeza. Os cartões não são seus, Austin. São meus, e o dinheiro nas contas também é meu. Não vou mais financiar sua vida. Ele riu, mas foi uma risada desagradável e áspera. O que você vai fazer? Economizar para o seu funeral? Você tem 60 anos, mãe. De que adianta ficar guardando dinheiro? Vou viver, Austin, eu disse calmamente. Uma vida plena, sem manipulação ou culpa. Comprei uma casa na Flórida e vou me mudar em 2 semanas. Seu rosto se contorceu em choque. O quê? Você está brincando? Não. Balancei a cabeça. O negócio fecha em 30 dias. Uma casinha em Sarasota com vista para a Bahia. Exatamente o que seu pai e eu sempre sonhamos. Você não pode simplesmente ir embora. Ele deu um passo na minha direção. E o Harper? E eu? Harper será sempre bem-vinda em minha casa, eu disse. Já abri uma conta para educação em nome dela para pagar a faculdade. O dinheiro só estará disponível para ela quando completar 18 anos. Sem a minha permissão, ele rosnou. Você não tem o direito de tomar tais decisões sobre a minha filha. Tenho o direito de administrar meu dinheiro, defendi. E quero garantir que ele vá para a educação de Harper, não para outro barco. Austin cerrou os punhos e, por um segundo, pensei que ele fosse me bater. Mas, em vez disso, ele se virou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que havia adotado do pai. Você está cometendo um erro enorme, disse ele, mais baixo. Se você for embora, se nos cortar o dinheiro, nunca mais verá Harper. Eu cuido disso. É seu direito como pai. Tentei falar calmamente, embora minhas entranhas se contraíssem de dor. Mas pense bem, Austin. Você quer mesmo privar sua filha da avó só porque eu não te dou mais dinheiro? Não se trata de dinheiro, exclamou ele. Trata-se de traição. Você está nos abandonando, a sua família. Não, Austin, balancei a cabeça. Não vou te abandonar. Vou parar de deixar você me usar. Você me tratou como um caixa eletrônico por anos, não como uma mãe. Tentei comprar o seu amor, mas percebi que ele se foi. Não vou mais pagar pelo seu desrespeito. Minhas palavras pareceram magoá-lo. Por um instante, algo parecido com vergonha brilhou em seus olhos, mas logo desapareceu, substituído por uma fúria gélida.
Você vai se arrepender disso, sibilou ele. Eu juro que você vai se arrepender. Naquele momento, Harper apareceu no corredor com a mochila nas mãos. Ela pareceu assustada ao ouvir as últimas palavras do pai. Papai, gritou ela, incerta. Austin se virou bruscamente. Harper, faça as malas. Estamos indo. Já estou com as malas prontas, ela respondeu baixinho, me lançando um olhar preocupado. Fui até minha neta e a abracei. Vai ficar tudo bem, querida, sussurrei. Lembre-se de que eu te amo e que você sempre pode contar comigo. Eu também te amo, vovó. Ela me abraçou forte. Austin agarrou a mão de Harper. Vamos, temos que ir. Austin, interrompi-o, você está bravo comigo, e isso é compreensível, mas não desconte na Harper. Não é culpa dela. Ele me encarou longamente, com um misto de raiva, ressentimento e algo mais que eu não conseguia entender. Adeus, mãe, disse-lhe finalmente. Aproveite sua nova vida na Flórida. E eles foram embora. Fiquei parada na janela, observando Austin colocar Harper no carro e ir embora sem nem olhar para trás. Apenas Harper acenou para mim da janela do carro. Eu estava sozinho na casa vazia, ouvindo o som da chuva. Estranhamente, não senti desespero nem arrependimento, apenas uma tristeza silenciosa e um alívio estranho. Era como se eu tivesse me livrado de um fardo enorme que carregava há anos. As 2 semanas seguintes passaram voando, num ritmo frenético de arrumação das malas e preparação para a mudança. Encontrei-me com um advogado, finalizei a papelada para a conta da educação de Harper e assinei os papéis para vender a casa em Nova Orleans. Decidi que uma nova vida exigia uma ruptura completa com o passado. Escolhi as coisas que levaria comigo, doei o resto para a caridade ou vendi. Não tive notícias de Austin. Harper também não ligou, embora eu tenha enviado algumas mensagens para ela, garantindo que a amava e que sempre estaria ao seu lado, apesar da distância. Laurel estava me ajudando com a mudança, me dando apoio moral. Ela prometeu vir me visitar na Flórida em alguns meses, quando eu estivesse instalada. Você está fazendo a coisa certa, Abby, disse ela, finalmente vivendo para si mesma em vez de para o seu filho ingrato. No dia em que fui embora, andei pela casa uma última vez, me despedindo de cada cômodo, de cada canto que guardava lembranças da vida com Raymond, da infância de Austin, dos anos felizes da nossa família. Foi triste, mas não tão doloroso quanto eu esperava. Era como se eu já tivesse deixado o passado para trás, pronta para uma nova fase. Pouco antes de eu sair, a campainha tocou. Abri e fiquei surpresa ao encontrar Harper na porta. Querida, abracei-a, como você chegou aqui? Minha mãe me trouxe. Harper acenou com a cabeça para o carro parado na calçada onde Peyton estava sentado. Ela disse que eu tinha que me despedir de você. Lancei um olhar surpreso para minha nora. Ela me cumprimentou do carro, sem sorrir, mas também sem demonstrar hostilidade. Talvez houvesse mais humanidade nela do que eu imaginava. Sentirei sua falta, vovó. Harper me abraçou, e eu podia sentir suas lágrimas na minha blusa. Eu também, querida. Acariciei sua cabeça. Mas conversaremos por vídeo, e você pode vir me visitar nas férias, se seus pais deixarem. Papai me proibiu até de mencionar você, ela sussurrou. Mas mamãe disse que era burrice. Eles pensaram no assunto. Fiquei ainda mais surpresa. Será que Peyton estava mesmo do meu lado? Isso foi inesperado. Vai ficar tudo bem, Harper. Segurei o rosto dela entre as mãos. Deu um tempo para o papai se acalmar. Ele está bravo agora, mas vai passar. Nos abraçamos novamente, e Harper correu para o carro. Peyton me cumprimentou novamente e eles foram embora. Eu os observei partir, sentindo uma estranha mistura de tristeza e esperança. 1 hora depois, entrei no carro e parti para minha nova vida. A viagem até a Flórida levou cerca de 8 horas. Dirigi sem pressa, parando em lugares interessantes, curtindo a liberdade e a solidão. Sarasota me recebeu com um sol brilhante e uma brisa morna vinda da Bahia. Minha nova casa, uma casa térrea com paredes brancas e persianas azuis, ficava em um bairro tranquilo perto da água. Era pequena, mas aconchegante, com um pátio com vista para a Bahia e um jardim com palmeiras e arbustos floridos.
Desfiz a mala e saí para o pátio com uma taça de vinho, observando o pôr do sol nas águas da baía. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz e tranquilidade. Não havia culpa, nem preocupação com dinheiro, nem medo de outra cobrança de Austin. Só eu, o pôr do sol e um novo capítulo da minha vida. 6 meses depois, o sol de abril da Flórida inundava meu jardim de luz enquanto eu plantava novas flores. Durante meus 6 meses em Sarasota, aprendi a amar jardinagem. Nunca tinha tido tempo para esse hobby antes. A vida na Flórida acabou sendo exatamente o que eu sonhava, tranquila, comedida, mas não entediante. Fiz novas amizades em um clube de jardinagem local e em uma organização beneficente onde fazia trabalho voluntário 2 vezes por semana. Ajudei crianças carentes com aulas de matemática e noções básicas de educação financeira. A conexão com Harper nunca se rompeu, apesar das ameaças de Austin. Peyton, para minha surpresa, nos mantinha em contato secretamente. Uma vez por semana, fazíamos videochamadas, e minha neta falava sobre sua vida, sua escola, seus amigos. Às vezes, Peyton participava dessas conversas, tornando-se cada vez mais amigável. Eu não tinha notícias de Austin. Por intermédio de Harper, eu sabia que seu negócio de gerenciamento de eventos estava mal se sustentando. Sem meu apoio financeiro, ele teve que apertar o cinto, vender o barco e até mesmo pegar um empréstimo no banco. Talvez lhe fizesse bem aprender o valor do dinheiro e do trabalho. Não guardei rancor dele, apenas me arrependi de não poder criá-lo melhor, ensiná-lo responsabilidade e gratidão. Mas, como Laurel disse, você não pode se culpar pelas escolhas de um homem adulto. Hoje era um dia especial, o início das férias de primavera, e Harper viria me visitar por uma semana. Peyton havia convencido Austin a permitir a viagem, dizendo que ela iria para um spa com as amigas e que ele precisava trabalhar. Ele concordou relutantemente, sem saber que sua filha viria me ver. Ouvi o barulho de um táxi parando e corri para a porta da frente. Parada na entrada da garagem, estava Harper com uma pequena mala, sorrindo de boca aberta. Vovó. Ela correu até mim, e eu a abracei, sentindo o quanto ela havia crescido naqueles 6 meses. Minha querida, abracei-a com força. Senti tanta saudade. Entramos em casa e mostrei a ela o quarto que havia preparado especialmente para ela, com vista para a baía, estantes para livros e uma pequena escrivaninha perto da janela. É tão lindo aqui, maravilhou-se Harper, olhando pela janela. Olha, golfinhos! Caminhei até ela e passei o braço em volta dos seus ombros. De fato, havia golfinhos brincando na baía, saltando para fora da água e mergulhando de volta. Você gostou? Perguntei. Muito. Ela se virou para mim. Sabe, vovó, o papai disse para a mamãe que quer fazer as pazes com você. Eu ouvi os dois conversando. Levantei as sobrancelhas, surpresa. Sério? Sim. Harper assentiu. Ele disse que estava errado e que sentiu sua falta, mas o orgulho dele não o deixou ligar antes. Sorri. Talvez não fosse tarde demais para ter um relacionamento com meu filho. Não o mesmo de antes, eu não voltaria a ser um caixa eletrônico, mas talvez um relacionamento mais saudável, baseado no respeito mútuo. O tempo diria. Enquanto isso, tive uma semana com minha querida neta, uma nova casa, novos amigos e, o mais importante, uma nova sensação de liberdade e respeito próprio. Eu finalmente estava vivendo para mim, não para os outros.